Hoje o tema e o título da minha mensagem hoje é Conselhos e Conselheiros. Conselhos e Conselheiros, esse é o título e também o tema que eu vou trabalhar hoje com vocês. E, sabe, eu não sei aqui cá em Portugal, acabei não conseguindo fazer essa pesquisa. Eu ia fazer pesquisa aqui com as minhas amigas portuguesas, meus amigos portugueses. Mas lá no Brasil existe um ditado popular que diz mais ou menos assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Vocês já ouviram isso? Eu não sei se é da época de vocês, irmãos, mas da minha época, eu já ouvi. Quem já ouviu esse ditado? Aqui também, Salomé? Aqui fala assim? É desse jeito também? Mas a ideia é essa. A ideia é assim, gente, se conselho fosse bom, tá bom? Não sei, talvez alguns já usam esse ditado, né? Esses dizeres para poder meio que ignorar, às vezes, algum comentário, alguma opinião, porque, na verdade, às vezes se confunde, ou as pessoas pensam que quando a gente fala de conselho, a gente está falando de dar pitaco na vida alheia, né? De dar opinião. O que vocês pensam sobre isso? Sobre esse ditado popular? Vocês acham que isso é verdade? Vocês concordam? Como é que é? Depende. Ele está colocando, se conselho fosse bom. Você acha que conselho, na verdade, não é tão bom assim? Me diz aí, gente. Vamos participar? Fala, GB. Vai, reflete aí para depois você falar. Vamos lá. Quem é que gosta de ouvir uns conselhos, ouvir alguém opinando, alguém falando assim a respeito da sua vida, o que ela acha, o que você deveria fazer? Eu acho que você deveria fazer assim, sabe? Você gosta, Yasmin? Pronto. E sabe, eu queria que vocês pensassem, a gente pensasse hoje, eu quero trazer vocês para a palavra de Deus, para a gente realmente entender esse tema à luz da palavra de Deus, porque vocês, como jovens, estão a viver uma fase em que os conselhos são muito importantes. E a gente vai ver na palavra de Deus que, na verdade, não é só sobre o jovem, não é só sobre adolescente, né? Nesse período, nessa fase da vida que vocês estão a viver, de conhecer, descobrir, numa fase de decisões tão importantes. Não é só nessa fase de vida que o conselho é importante, né? Em todas as estações da nossa vida, isso é muito importante. E eu realmente, né, hoje percebo claramente que esse ditado popular é bem furado, assim, bem contrário àquilo que a palavra de Deus diz. E não é só eu que estou dizendo, nem a palavra. O mundo já descobriu isso, né, gente? Hoje tem uma coisa que se chama mentoria. Né? Tem os mentores, tem gente ganhando muito dinheiro para dar conselho. Então, essa coisa de se conselho fosse bom, ninguém dava de graça, o pessoal já descobriu que conselho é bom e que a gente pode cobrar por ele. Né? A gente pode cobrar, aliás, muito caro para dar conselho, orientação, né? E instrução. Né? O que mais pode ser sinônimo de conselho? Né? Então, é isso, o fato é que tem gente ganhando muito dinheiro hoje, vendendo bons conselhos, e gente pagando muito caro para receber esses conselhos. Mas a Bíblia, né, já dizia, muito tempo atrás, que realmente o conselho é algo que tem muito valor. Vamos lá para a Bíblia? Queria que você abrisse em Provérbios 15, nós vamos projetar aqui também os textos. Provérbios 15, versos 22 e 23. Diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Verso 22. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Então, a Bíblia diz que conselho é bom. Aliás, a Bíblia é um livro que de muitas formas mostra o valor do conselho para as nossas vidas. Se você ler a história dos reis, os grandes líderes da palavra de Deus, né, pessoas que estavam em posição de destaque, de liderança, eles sempre eram cercados por conselheiros, né? E ser conselheiro faz parte da natureza de Deus, do próprio Deus, né?
Jesus é conselheiro, a Bíblia diz. O Espírito Santo também é chamado de conselheiro. E outra coisa interessante também é que na Bíblia, né, na palavra de Deus, existem pelo menos 2 livros inteiros na Bíblia que eles consistem basicamente de conselhos e de instruções práticas para a vida. Por exemplo, o livro de Provérbios, que é esse que eu já citei aqui, Eclesiastes também, são chamados de livros de sabedoria, né? Provérbios também é conhecido como o livro da sabedoria, porque Provérbios, né? O significado de Provérbios nada mais é do que essas instruções práticas, né? Muito práticas, para que a gente aplique na nossa vida e que a gente tenha êxito nas mais diferentes áreas. Então, os provérbios falam disso, pequenas frases, né, curtas, breves, que contêm bastante sabedoria que pode ser aplicada nas nossas vidas. Então, a Bíblia deixa claro que é muito bom ouvir e é muito bom também poder dar conselhos, aconselhar as pessoas. Vamos passar por alguns textos aqui que reforçam isso, né, em que a Bíblia diz que é bom ouvir conselhos. Ainda em Provérbios, diz assim, no capítulo 11, verso 14. Sem diretrizes, sem instrução, a nação cai, ou o povo cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 12, 15 diz: o caminho do insensato parece-lhe justo. Parece a si mesmo justo. Mas o sábio ouve os conselhos. Eu acho interessante na versão, o livro que tem aí também, os tolos pensam que nunca precisam de conselhos, mas os que têm verdadeiro entendimento sabem ouvir a opinião dos outros. Olha que interessante. Tem gente que pensa o contrário, né? Que sábio é aquele que não precisa, que já sabe tudo, ele não precisa ouvir ninguém. Não, a Bíblia está chamando essa pessoa de quê? De tolo. Os tolos, né, pensam que não precisam ouvir as outras pessoas. E o Provérbios 19, 20 fala assim: ouça conselhos e aceite as instruções e acabará sendo sábio. Na versão livre, para a gente reforçar, diz: ouve os conselhos que te derem, aceita as correções, para que seja sábio para o resto da sua vida. Então, o que nós vemos aqui, né, em resumo, é que a Bíblia diz que os conselhos, essa posição de ouvirmos conselhos está muito relacionada à sabedoria. Sim ou não? Está intimamente ligada à sabedoria. E a Bíblia diz que não é só bom ouvir conselhos, mas dar conselhos também. Quero destacar ali o texto de Colossenses 3,16. Anota aí. Colossenses 3,16 fala assim: que a palavra de Cristo habite permanentemente nas vossas vidas. Em outras versões falam que habite ricamente, né, a palavra de Deus no seu coração, enriquecendo os vossos espíritos de sabedoria, de forma a poderem comunicá-los uns aos outros e poderem aconselhar-se mutuamente, até mesmo através de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com alegria e com gratidão nos vossos corações. Então, é bíblico e é saudável, meus queridos, que nos nossos relacionamentos, nós usemos a palavra de Deus para quê? Para instruirmos uns aos outros, para ensinarmos e para nos aconselharmos mutuamente. Veja, a palavra de Deus como um instrumento para não só para nos tornar sábios e pessoas hábeis e capazes, mas também para que a gente possa partilhar isso com os nossos irmãos, com as pessoas ao nosso redor. Provérbios 27, 9. Diz assim: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Na outra tradução fala assim: um bom conselho dado por um amigo fiel é coisa tão boa como um agradável perfume que deixa uma pessoa bem disposta. Então, bons amigos são aqueles que dão bons conselhos, né? Avalie as suas amizades. E uma forma de você perceber quem são os bons amigos são aqueles que dão bons conselhos. Então, ouvir conselho é algo que pode ser muito positivo nas nossas vidas, como a palavra de Deus diz. Mas nós sabemos também que não é qualquer conselho que nós devemos aceitar. Na verdade, não é qualquer coisa que a gente vai ouvir. E seja o que for, tudo que a gente ouvir, sempre a gente precisa filtrar, ponderar,
analisar. E eu quero abrir um parênteses aqui, que tudo que a gente vai falar sobre conselho é muito importante, mas nós precisamos, diante dos conselhos, tomar atitudes e posicionamentos e decisões, né? A gente não pode também ser aquela pessoa que está o tempo todo só precisando ouvir o que as pessoas têm a te dizer, o que você tem ou não tem que fazer. Então, vamos ver, né, um equilíbrio nisso. Então, a gente ouve, a gente pondera, mas a gente precisa agir, a gente precisa tomar posicionamentos nas nossas vidas, né? E a gente não pode ficar o tempo todo dependendo da opinião dos outros. Eu acho que o conselho, segundo a palavra, ele é muito mais do que uma simples opinião, não é? Ou um simples pitaco, ou simples sugestão na nossa vida. É algo mais precioso, né? É algo realmente que a gente precisa enxergar como algo de valor. Então vamos lá, de quem então, ou de onde a gente deve extrair os conselhos, já que a gente não pode, né, não deve aceitar qualquer conselho. A primeira fonte de conselho para nós, de sabedoria, é o próprio Deus e a sua palavra. Então, antes de tudo, o seu primeiro conselheiro precisa ser Deus e a sua palavra. A Bíblia nos diz para que a gente não ande no nosso próprio entendimento, mas que a gente busque a direção de Deus em todos os caminhos. Você conhece esse texto? Está lá em Provérbios 3, a partir do verso 5. É um texto que eu há muito tempo decorei esse texto e me lembro sempre dele. Sempre também uso muito esse Provérbios nos aconselhamentos, quando, né, a gente está ajudando outras pessoas. Mas diz assim na versão NVI. Provérbios 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Não é um bom texto para você decorar, porque ele traz muita coisa interessante aqui. Vou ler agora na tradução o livro que eu gosto muito. É o mesmo texto, agora falado com outras palavras. Ele diz: confia no Senhor e nunca em ti mesmo. Em tudo que fizeres, põe Deus em primeiro e Ele te dirigirá nos teus caminhos. Não te consideres sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor, volta as costas para o mal. Quanta palavra preciosa nós temos aqui. A palavra de Deus nos alerta, não só nesse texto, né? Esse foi o que eu separei, mas em outros textos da Bíblia. A palavra nos alerta que nós não devemos confiar em nós mesmos, né? Tão interessante que a gente ouve o mundo falando tão contrário disso. Existe uma frase que as pessoas gostam de falar no mundo para nos motivar, nos incentivar, que é: siga o seu coração. Siga o seu coração. O que seu coração está te falando? Vai lá, faz o que você quer, faz o que você deseja, faz aquilo que te faz sentir bem. Não é assim que a gente ouve? Cara, segue seu coração. Essa é uma frase assim, super, né, motivacional, para falar do poder que há em você, da sua capacidade de decidir sim e não. Se a gente olhar para a Bíblia, ela vai dizer que siga o seu coração pode ser um terrível conselho. Há momentos da nossa vida, misericórdia, irmão, se a gente fosse seguir o nosso coração, você pode olhar para trás assim na sua vida e pensar: cara, se eu tivesse seguido o meu coração, se eu tivesse ido pelos meus sentimentos, não é? Se eu tivesse ido só por aquilo que eu pensei, ainda bem que Deus não faz tudo que a gente pede, né, meus irmãos? Ainda bem que Deus não falou sim para todos os seus desejos, né? Porque o nosso coração é terrivelmente enganoso. A Bíblia diz assim, né, que não é seguro pautar a nossa vida simplesmente no nosso coração. Coração ali na Bíblia quer dizer o quê? Ele é a sede das nossas emoções, a sede dos nossos sentimentos, né? Sobre esse coração que a Bíblia está a dizer aqui. Então, não é seguro a gente pautar as nossas decisões simplesmente naquilo que a gente sente, né? Porque os sentimentos, eles são muito instáveis, né? Eles são muito, eles mudam muito. E a Bíblia diz assim, lá em Jeremias 17, tem um texto muito forte, o profeta Jeremias fala, no verso 9,
diz assim, que o coração humano, ele é mais enganoso que qualquer coisa. Olha que forte isso. A Bíblia diz que enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto, nessa tradução diz, e ele é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? E aí o Senhor responde, eu, o Senhor, examino o coração, eu provo os pensamentos e eu dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Só o Senhor conhece de fato o coração. Só Ele de fato percebe todas as intenções do nosso coração. Nós não temos a capacidade de discernir todas as coisas. E a Bíblia está a dizer que o coração ele é corrupto. Então, como a gente vai seguir o coração? É um pouco arriscado, não é? É um pouco arriscado a gente tomar as decisões na nossa vida baseado no que o nosso coração está a nos dizer naquele momento. Mas a Bíblia diz que a fonte não pode ser o nosso coração, o nosso próprio entendimento, a nossa própria sabedoria, e sim o Senhor. Porque Deus é a fonte de toda sabedoria. Deus é a própria sabedoria, meus queridos. E por isso, o que Ele nos disser, tudo que Deus nos instruir é extremamente confiável. A gente pode confiar naquilo que o Senhor nos diz. Ele é infalível. Ele é bom em todos os seus caminhos, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o fim desde o começo. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então, não tem conselho mais seguro e mais confiável para a gente seguir do que aquele que vem da parte de Deus. Mas às vezes a gente pensa que a gente sabe mais do que Deus, né? Não, meus irmãos? Deus está dizendo algo e a gente está escolhendo uma coisa diferente. O que a gente está falando com isso? Que eu confio mais em mim do que nele. E é isso que a Bíblia diz que é muito perigoso. Vamos abrir lá de novo no livro de Provérbios, que é a nossa base, é o livro de Provérbios, né? Que é o livro de conselho e de sabedoria. Abre lá em Provérbios no capítulo 2. É um texto um pouco longo, mas concentra aqui para você acompanhar comigo e tenta ir percebendo o que esse texto pode falar com você hoje. Vamos lá a partir do verso 1. Diz assim: meu filho, se me ouvires e se obedeceres às minhas palavras, receberás sabedoria e entendimento para a vida. Sim, se quiseres melhor compreensão das coisas da vida e discernimento, se buscar essas coisas como se fossem dinheiro, olha o que a palavra de Deus fala. Deus sabe tanto que o nosso coração é inclinado para o dinheiro, porque para o dinheiro, para o trabalho, né, meus irmãos, a galera faz isso aqui, paga o preço e vai, e luta, e batalha, e faz de tudo. Mas olha aqui que a palavra está dizendo. Se você buscar sabedoria como você deseja e busca o dinheiro, né, como se fosse um dinheiro ou um tesouro precioso escondido, então te será dada a sabedoria e o conhecimento de Deus. E depressa entenderás a importância de reverenciar o Senhor e confiar nele. Verso 6. Porque o Senhor dá sabedoria. Das suas palavras vem o conhecimento e a inteligência. Ele garante a verdadeira sabedoria aos retos. Ele é um escudo para os que andam sinceramente. Protege-os para que a sua conduta se conforme com os juízos de Deus. Verso 9. Só então saberás distinguir a justiça e a injustiça. O direito, o certo, né? E o errado. E poderás tomar as decisões corretas em cada situação. Porque a sabedoria penetrará no teu coração. E o entendimento da vida será para ti uma fonte de alegria. Ser-te-á dado bom entendimento para te manter afastado de gente corrupta que pretende tornar-te por companheiro dos seus crimes. São pessoas que se desviam dos caminhos retos de Deus para trilharem os tenebrosos que só conduzem à maldade. Vamos até aí, mas você poderia ir, vai pelos o livro de Provérbios, meus irmãos, pelos capítulos, que você vai ser muito abençoado com a sabedoria que tem naquele livro. Mas o que de fato, né, esse texto nos diz é que o Senhor, Ele é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. De tudo que a gente precisa para lidar na nossa vida, com as nossas questões, os nossos desafios, as nossas dificuldades, todas as situações que surgem na nossa vida, o Senhor é fonte
da sabedoria que nós precisamos para viver isso. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus nos torna sábios. Sabe, quando você teme o Senhor, você já está à frente daquele que não teme o Senhor. No quesito sabedoria e entendimento das coisas. O Senhor é a fonte dessa sabedoria. Sabedoria que vai te conduzir por caminhos retos, pelos caminhos corretos. A sabedoria que vai te livrar da tolice, da insensatez e que vai te dar a inteligência para distinguir entre o bem e o mal. Entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Amém, gente? No Salmo 25, queria que você fosse comigo por esse salmo também. Lá no verso 8, o salmista diz assim: bom e justo é o Senhor, por isso ele mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Isso é o que a palavra de Deus nos garante. O próprio Deus instrui aqueles que o temem e diz qual é o caminho, qual é o próximo passo, o que você deve fazer, como você deve agir. Salmo 32, a partir do verso 8, continua acompanhando aqui comigo, diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei, eu cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Fala para o seu irmão aí do seu lado. Não seja como o burro. Não seja, meu irmão. Não seja estúpido. Não, não, não. Não seja aquele que obedece só no freio, no cabresto, daquele que... Não seja essa pessoa, não seja. Tá bom? Não seja essa pessoa. Olha o verso 10. Diz assim: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Sabe, esse texto me diz assim, e é muito interessante a gente pensar que muitas dores nas nossas vidas são resultado de uma vida de desobediência às instruções de Deus. Alguém já viveu isso? Dores, consequências desastrosas, situações difíceis em que nós nos colocamos e quando a gente percebe, e se nós formos bem sinceros, se a gente tem um conhecimento da palavra de Deus, a gente vai saber que nós estamos naquele lugar, porque nós não agimos de acordo com a palavra de Deus. E ao contrário, a Bíblia diz que aos retos de coração, aqueles que andam na justiça, há alegria para essas pessoas. Há alegria nos caminhos do Senhor, meus queridos. Amém? Então, Deus deseja ser o nosso conselheiro. O Senhor e a sua palavra são a nossa fonte de sabedoria. E a segunda fonte que nós podemos ter como os nossos conselheiros, fonte de conselho nas nossas vidas, que eu posso colocar aqui, é... eu não vou passar ainda para a segunda, né? Só um minutinho. Eu ainda vou terminar esse tema. Sabe por que Deus deseja ser o nosso conselheiro, além dele mesmo, da pessoa dele, né, que nós já lemos até agora, por ele é a fonte de toda sabedoria? Eu quero lembrar aqui também que Deus deseja tanto nos ser nosso conselheiro que ele enviou seu filho. E como eu já falei no início, Jesus, ele é chamado de conselheiro, o maravilhoso conselheiro. Isaías, o profeta Isaías, quando profetizou a respeito do nascimento de Jesus, do nascimento do Filho de Deus, ele declarou lá, vamos ler em Isaías 9:6, ele diz: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Então, faz parte da identidade e do propósito do Senhor Jesus, que foi enviado por Deus, ser conselheiro. Olha que coisa linda.
Porque Jesus nos ensina, Ele nos ensinou a respeito do reino, Ele nos ensinou com as suas palavras, que até hoje a gente lê e pauta, né, e baseia a nossa vida nessas palavras. Jesus nos ensinou, antes de mais nada, pelo seu modelo, pelo seu exemplo, pela sua conduta, pelo seu caráter. Jesus foi enviado por Deus para nos ensinar, né, e para nos oferecer aquilo que a gente precisa para ter vitória nesse mundo. E depois que Jesus partiu, Ele não nos deixou só. Quem que Ele mandou? Ele nos enviou o Espírito Santo, que é quem? Que é o quê? Conselheiro. A Bíblia diz, olha lá, em João 14, 16 e também o verso 26. Diz assim o 16. E eu pedirei ao Pai, Jesus está aqui a falar com seus discípulos, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E no verso 26, mas o conselheiro, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Veja, o papel do conselheiro. Jesus, o Espírito Santo, o próprio Deus, precisa ocupar esse lugar na minha e na sua vida. Para isso eles foram enviados. O Espírito Santo é o nosso amigo. Sabe, eu queria que você pudesse falar isso com muita convicção, que você pudesse ter essa certeza na sua jornada. O Espírito Santo é o meu amigo. Ele é o meu amigo. A Bíblia diz que ele é chamado de Paracleto, que é aquele que se coloca ao lado, que caminha lado a lado, que está presente, que está sempre presente. Aliás, meus queridos, ele é o único amigo que está sempre lá. O único que de fato está sempre ali, em todo o tempo, em todos os momentos. E mais do que isso, ele não está só ali. Ele é aquele que sonda os corações. Né? Porque às vezes a gente pode ter um grande amigo, uma grande amiga muito presente nas nossas vidas. Isso é maravilhoso, é presente de Deus. Mas essa pessoa maravilhosa, ela não tem o poder, a capacidade de sondar os nossos corações. De fato, nos conhecer. Mas o Espírito Santo tem esse poder e Ele é o nosso amigo. Ele é o seu amigo. É Ele que está hoje do seu lado e Ele pode falar com você, Ele pode te instruir. O Espírito Santo é aquele que traz aquela voz interior, né, que fala no nosso espírito, mesmo na nossa consciência, nos alertando, nos orientando, dizendo, ei, não vai por aí, não faça isso, não faça isso. É Ele que nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Então, se nós temos comunhão com Deus, se nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus, nós seremos capazes de ouvir aquilo que o Espírito Santo está a nos dizer e perceber a instrução dEle. Porque às vezes a gente está tão distante de Deus que a gente não tá ouvindo. Que amigo é esse? Ele não fala nada comigo, eu não consigo perceber quando Ele está a falar, quando Ele está dando uma instrução ou não. Por isso a gente precisa desenvolver esse relacionamento com Deus, para que a gente possa ouvir o conselho do Espírito quando Ele falar conosco, né? E como é que a gente percebe? Tem algumas formas da gente perceber o conselho do Espírito. Ele fala conosco através de uma impressão no nosso interior. Sabe, uma impressão, uma sensação. Ele fala conosco. Ele fala conosco sinalizando algo, talvez, por uma inquietação. Às vezes você não tem paz naquela situação, às vezes é o Espírito te falando. Vou abrir um parênteses aqui, gente, que nem sempre a paz, tá? A paz no coração, ela tem que estar associada a outros fatores para determinar se você deve ou não fazer alguma coisa. Porque eu já vi um monte de gente falando, eu tenho paz nisso. Eu tenho paz nisso, pastora. E aí quando você vai ver os outros fatores, está tudo bagunçado. Mas a pessoa tem paz. Não é que ela tem paz. É porque ela quer aquilo que ela quer. E aquilo que ela está fazendo é o que ela quer. Então, ela tem muita paz. Então, nem sempre a paz é uma direção, mas pode ser. Né? Pode ser que o Espírito Santo... Se você... Cara, eu não tenho... A gente fala, eu não tenho paz nessa situação. Acho que eu não devo ir por esse caminho. Pode ser. Aí você precisa somar isso a outros sinais. E realmente você ter a certeza de que é o que Deus está a falar com você. Né? O Espírito Santo fala conosco nesse lugar da oração. Quando a gente está ali desenvolvendo a comunhão com Ele, orando, falando, a gente também pode ouvir algo do Espírito Santo. E o Espírito Santo pode trazer à memória, por exemplo, a palavra de Deus. Né? Isso que Ele faz, Ele nos lembra a respeito daquilo que Jesus ensinou. Ele nos traz a palavra, ele revela a palavra quando a gente está a ler a palavra. Ele traz entendimento, Ele traz revelação.
Isso é um trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas, meus queridos. Então, nós precisamos perceber que Deus quer fazer parte da nossa vida como conselheiro. E Ele nos deu todos esses instrumentos aqui. A sua presença, o Senhor Jesus, a sua palavra, o Santo Espírito de Deus. Amém? A sua palavra. Então, essa é uma outra forma que Deus... É uma outra forma de conselho que Ele nos deixou. A Bíblia, a palavra de Deus, Ele nos deixou esse manual de vida. Eu não sei se você já leu o Salmo 119, é um salmo gigantesco da Bíblia, mas ele é um salmo tão lindo, porque ele é um salmo de alguém, né, escrito por alguém apaixonado pela palavra de Deus. Alguém que se debruça na palavra, alguém que aprendeu a amar a palavra, a buscar a palavra com muita intensidade e viveu e vive os efeitos disso na sua vida. E é tão legal, você deve ler esse texto para perceber quanto benefício a palavra de Deus pode trazer na sua vida, né? O salmista diz ali, eu vou separar aqui somente um versículo desse salmo, que é o versículo 24. Olha o que ele diz, ele fala assim: a tua lei, para mim, Senhor, é todo o meu prazer. Ela é o meu único conselheiro. Que coisa linda, né? Fala, em outras versões, fala, os seus testemunhos são os meus conselheiros. É isso que ele está dizendo. A sua palavra é o meu conselheiro. Essa é a relação que esse salmista tinha com a palavra de Deus. Ele escolheu a palavra como seu conselheiro, né? E ele diz lá no salmo, nesse salmo que ele diz assim, como é que o jovem pode guardar puro o seu caminho? Ele diz, fazendo o quê? Andando na sua palavra, guardando a sua palavra, né? E ele diz, eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Esse versículo, eu gosto muito de um texto que ele fala assim, que os seus mandamentos, né, a sua instrução, me fez mais sábio que os meus mestres, né? Eu tenho certeza, meu querido, que você pode ser mais sábio do que muito professor aí na sua escola, na sua faculdade, né? Porque a verdadeira sabedoria vem de conhecer a palavra de Deus. E muitas vezes essas pessoas têm muito conhecimento, têm muita informação, mas não têm sabedoria. E você pode se tornar sábio. E você se torna sábio. Mais sábio que os seus mestres. Se você fundamenta a sua vida na palavra de Deus. Amém? Você sabia disso? E o salmista diz também, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos. É a luz que clareia o meu caminho. Isso é o quê? Instrução, direção, apontamento, orientação para a vida. Quando você lê esse salmo, você pode perceber os efeitos da palavra de Deus na vida de um homem. Eu queria te animar a você ler esse salmo. Mas e quanto a nós? Será que nós podemos dizer o mesmo? Sim, a palavra de Deus é o meu maior conselheiro. Quanto a você? Será que você tem feito com que essas palavras sejam a direção da sua vida? Será que aquilo que Deus fala e instrui, de fato está fazendo alguma diferença na sua vida, né? Será que nós temos seguido essa palavra ou desprezado a sabedoria dessa palavra, por qualquer que seja a razão? É importante, Deus e a sua palavra devem ser os nossos principais conselheiros. Amém? Agora sim eu quero apontar, caminhando aqui adiante, a segunda fonte que eu vejo, que a palavra nos diz, de conselho e dessa instrução para as nossas vidas, além de Deus e a sua palavra, são pessoas. Pessoas sábias e amigos verdadeiros são fonte de conselho para as nossas vidas. Deus usa pessoas. Isso é maravilhoso, né? Ele usa pessoas para repartir a sabedoria dele conosco. Ele fala por meio de pessoas, né? Então, eu queria que apontassem que pessoas, né, gente? Há pessoas e pessoas, né? Mas que tipo de pessoa a gente deve ouvir? A gente deve ouvir o conselho, né? E as primeiras pessoas que eu quero apontar é esse tipo de pessoa. Pessoa sábia, pessoa madura, pessoa experiente. Faz bem você, como jovem, ouvir pessoas que sejam mais sábias que você, mais experientes que você, mais maduras do que você, né? É muito bom a gente ter amigos assim, ó, como vocês aqui, da mesma faixa etária, vivendo o mesmo momento de vida. É essencial. É maravilhoso.
Mas nós devemos também ouvir pessoas que estão numa outra estação da vida. Porque há coisas que esses amigos não vão poder contribuir com você, até porque eles estão talvez a viver a mesma peleja que você, a mesma dificuldade, eles têm as mesmas limitações, mas é muito importante a gente ouvir pessoas mais maduras. Tem uma frase do Augusto Cury, ele diz assim: uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. E uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros, né? Há outras pessoas que falam a respeito disso, eu acho que tem bastante verdade nisso, né? Porque é muito inteligente a gente aprender com os nossos próprios erros. É muito importante. Quando a gente erra, puxa, errei, o que eu aprendo com isso? Vamos lá, o que eu vou aprender com essa lição para eu não errar de novo? Isso é importante na nossa jornada e a gente passa por isso. Mas sabedoria, de fato, é a gente ouvir e ver o exemplo, o modelo, a instrução, as consequências, as situações na vida das pessoas e aprender com isso. Isso é sabedoria, sem que a gente tenha necessidade de passar pelo mesmo erro. Né? Isso eu vejo muito isso na vida de Jesus. Jesus era sábio, reto, e ele não passou por um monte de coisa. Ele não precisou pecar para ele aprender que o pecado era ruim. Amém, meus irmãos? Sabe, eu até respeito algumas pessoas que vêm de uma história e falam assim, mas eu precisei passar por isso. Eu precisei passar por essa situação para eu aprender, pastora. Eu não me arrependo de nada daquilo lá de ruim que eu já fiz, porque foi isso que me tornou quem eu sou hoje. Percebe? Há uma importância, Deus nos foge nas dificuldades, mas presta atenção. Se essa dificuldade foi gerada pelo seu pecado, pela sua desobediência, meu querido, não foi nada inteligente nisso. Porque eu acho que tem coisas, eu tenho certeza que tem coisas que a gente não precisa viver e praticar para saber que é ruim. Porque a palavra de sabedoria já está nos dizendo que é ruim. Então é sábio que você ouça a instrução e guarde a sua vida disso. Você não precisa, entendeu? Cair naquele precipício para saber que lá no fundo tem algo ruim. Já tem uma sabedoria dizendo, não vá até o fundo porque lá é ruim. E você diz, ok, eu não vou. É simples assim. Essa é a diferença daqueles que são realmente sábios. Então, nós precisamos ouvir pessoas sábias, maduras e experientes e aprender com as vitórias dessas pessoas e também com os fracassos dela, né? Outras pessoas que a gente precisa aprender a ouvir, amigos verdadeiros, comprometidos com a verdade. Amigos capazes de nos dizerem aquilo que nós precisamos ouvir e não só aquilo que nós queremos ouvir. Gente, isso é tão importante. Parece tão básico o que eu estou falando, não é? Mas às vezes a gente está vacilando na vida, porque a gente está pensando que aquela pessoa que caminha com a gente é amiga e nos ajude, caminha conosco, só porque ela é aquela pessoa que dá risada para tudo que você faz, é cúmplice com você em tudo que você faz, inclusive nas coisas ruins. Mas esse não é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é aquele capaz de dizer a verdade. O verdadeiro amigo fala a verdade. Não é verdade? A gente precisa querer ter essas pessoas do nosso lado. Outras pessoas importantes de nós ouvirmos são os nossos pais. E são também figuras de autoridade que Deus colocou nas nossas vidas, né? Em todos os ambientes, mas no contexto que a gente está falando aqui da igreja, pessoas que Deus tem colocado, líderes espirituais. E os seus pais, né? Que são a primeira autoridade estabelecida por Deus na sua vida. Eu queria abrir um parênteses aqui e fazer uma observação a respeito dos pais, né? De ouvir pai e mãe. A primeira coisa que eu queria destacar é que quando você procura ouvir o conselho dos seus pais, né, principalmente em momentos decisivos da sua vida, em momentos importantes da sua vida, né, fala para mim aí uma decisão importante, que seria bom você ouvir o conselho de pai e mãe. Uma decisão importante na vida do jovem. Muitos de vocês estão diante dessas decisões. Do quê? Carreira, casamento, a profissão que você vai seguir. Isso é uma das duas decisões mais importantes que vocês tomam nessa fase da vida, não é verdade? E é muito importante. Quando você busca o conselho dos seus pais, isso é uma forma de você honrar os seus pais.
E você e eu sabemos que a honra aos pais é um mandamento da palavra de Deus. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem, para que se prolongue os seus dias na terra. Então isso é o quê? Isso é instrução para você ter uma vida ok. Então a honra é muito importante. E buscar o conselho, ou buscar ouvir o que eles têm a dizer, é uma forma de honrar pai e mãe. Segunda coisa que eu quero falar sobre o papai e a mamãe. Dificilmente você vai encontrar nessa vida, salvo raríssimas exceções, mas dificilmente você vai encontrar alguém que ame tanto a sua vida e que se preocupe tanto com você quanto o seu pai, a sua mãe. Por mais falhos que eles sejam, por mais às vezes que eles tenham as suas deficiências assim, talvez de conhecimento, de instrução, enfim, o que for, queridos, em algumas coisas. E a gente acha que a gente sabe mais, né, do que pai e mãe, mas sabe, além de te amarem como ninguém, eles te conhecem como ninguém. Isso é muito importante. Seu pai e sua mãe sabem quem você é de verdade. Não aquela pessoa que você parece ser na frente dos outros, ou que você se esforça para ser. Eles percebem por conviver com você há tanto tempo, tá, gente? Desde aqui, ó, desde a barriga, trocou a fralda, Jesus amado, conhece. Cuidou de você em todas as fases, não é? Como eu disse, salvo algumas exceções, eu estou dizendo aqui do que é o padrão geral, né? Da maternidade e da paternidade. São pessoas que se importam com a sua vida. Então, eu queria te falar, meu querido, sempre considere o que seus pais têm a dizer. Sempre considere. Pare para ouvir. Pare para ouvir. Sabe, exceto que eles estão te conduzindo para um caminho que é totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Aí, nesse ponto, você vai precisar talvez se posicionar, né, de uma forma diferente. Mas pare para ouvir o que eles têm a te dizer. Amém, meus queridos? Eu queria abrir esse parênteses e dizer isso para vocês. São fontes importantes de conhecimento e sabedoria. O fato é que todos nós temos algumas pessoas aí na nossa vida, ao nosso redor, a quem a gente deveria poder recorrer para pedir um conselho. E eu queria que você fosse pensando, quem são essas pessoas na sua vida? Sabe, às vezes essas pessoas nos aconselham porque nós pedimos e às vezes porque nós não pedimos. Às vezes pessoas assim na nossa vida, elas vão chegar e dizer algumas coisas. E o nosso coração não pode ser, mas quem pediu sua opinião, né? Mas quem te perguntou, não é? Já viu aquela, mas quem te perguntou? Mais ou menos assim, né? Mas nós precisamos ter, às vezes, pessoas assim que nos amam a ponto de tomar essa iniciativa, de ir até nós dizer coisas que nem nós mesmos percebemos que nós precisamos ou que a gente nem procurou. Nós precisamos ter pessoas assim nas nossas vidas. Porque há situações nas nossas vidas que nos acuam, que nos levam para um lugar mais escondido, que a gente não quer expor tanto assim. E se depender da gente nunca vai falar sobre aquilo. Mas nós precisamos ter pessoas que nos amam suficientemente para falar e para tomar a iniciativa de dizer algumas coisas, de nos advertir, de nos aconselhar. E eu quero dar o exemplo aqui do que aconteceu na vida de Moisés. Moisés recebeu um conselho sem pedir conselho. Mas vocês vão ver que foi tão importante isso. Sabe, Moisés recebeu o conselho do sogro dele, né? Imagina, sogro, sogra, tem essas figuras assim. Vocês ainda, a maioria não conhece o que é lidar com essa realidade, mas um dia você vai ter um sogro, uma sogra, mas também representa a figura de um pai, de uma mãe, de um tio, né, um vô, alguém mais velho que está por ali na sua vida. Mas se você for ler lá em Êxodo 18, depois você pode ler os detalhes em casa, eu vou ler aqui um trechinho dessa passagem. Porque assim, Moisés foi o cara líder e libertador dos israelitas lá do Egito, do povo de Deus que estava escravo no Egito. Deus levanta Moisés e Moisés vai liderar uma multidão de pessoas, tirando o povo do Egito e conduzindo eles à terra prometida. Ele se tornou o líder daquele povo, daquela nação, e um líder com muitas demandas, com muitas situações para resolver. Gente o tempo todo indo atrás, perguntando, querendo ouvir da sabedoria dele, da direção dele, desse jeito. E aí está dizendo assim que ele estava ali a trabalhar, atendendo o povo, cuidando do povo. E o seu sogro foi visitá-lo.
Né? Seu sogro era um sacerdote, um homem de Deus, esteve com ele e tudo mais. Depois seu sogro começou a observar o Moisés trabalhando. E ali no verso 13, Êxodo 18, a partir do verso 13, olha só o que aconteceu. Diz assim: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, ele disse: o que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo esse povo espera de pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Moisés era um homem de Deus, um profeta, não é? Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes, ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom, Moisés. E Moisés achou que estava abafando. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Agora ouça-me, e eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. E a partir dali, o Jetro, seu sogro, dá o conselho para ele. E é um conselho tão especial que hoje é um conselho em que é modelo de gestão, de administração, que até o meio secular entende que é um modelo de delegação de autoridade. Né? Moisés, o Jetro vai falar mais ou menos: olha, Moisés, faz o seguinte, estabelece líderes, estabelece chefes entre o povo, chefes de grupos, né? E aí você, em vez de você cuidar de todo mundo, você levanta líderes para cuidar dos grupos, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, escolhe essas pessoas, daí você vai dividir a carga, dividir o peso, delegação de tarefa, e a sua liderança vai fluir melhor, o povo vai ser atendido, você não vai ficar tão sobrecarregado, enfim. Esse é o conselho de Jetro. Mas nessa parte agora não é a nossa questão. A questão é Jetro dizendo: ouça-me que eu vou te dar um conselho. Né? Moisés estava ali de boas, vivendo a vida dele, o ministério dele, e alguém chegou de fora e falou assim: escuta aqui, isso aí que você está fazendo não está bom. Mas isso que é o mais interessante, porque havia alguém enxergando as coisas do lado de fora. Jetro enxergou numa perspectiva diferente, ele estava do lado de fora. E só pelo fato dele estar do lado de fora, ele conseguiu enxergar uma solução e teve uma visão da situação que que Moisés não estava sendo capaz de lidar, de enxergar. Percebem? Então, Deus enviou o Jetro para aquele lugar, com certeza, para abrir os olhos de Moisés, para ajudá-lo a enxergar a condição que ele estava e o perigo em que ele estava colocando a vida dele e o povo dele. E eu tenho certeza também, meus irmãos, que muitas vezes na nossa vida, Deus vai enviar pessoas que vão enxergar coisas na nossa vida que nós não seríamos capazes de enxergar sozinhos. Né? Deus nos fez seres para serem criados em comunidades, né? De relacionamento, de ajuda mútua, porque nós precisamos disso. E Jetro chegou ali na hora certa e trouxe uma palavra. A Bíblia diz: como é bom o conselho na hora certa. Em Provérbios 25, 11 e 12 diz assim: como maçãs douradas numa salva de prata, assim é uma boa palavra dita a seu tempo. Como uma condecoração, ou como um distintivo de elevada honra, assim é a crítica sincera, objetiva e justa para aquele que sabe aceitar, ou para aquele que se dispõe a ouvir. Como é bom, meus queridos, nós nos cercarmos de pessoas assim, que podem nos ajudar pela sua sabedoria, pela sua experiência. Era o caso do sogro de Moisés. Um homem mais maduro, mais sábio, mais experiente. Mais uma vez, de quem é que você está se cercando? Quem são as pessoas que você sabe que você pode convocá-las, né, para uma reunião extraordinária, quando você precisar de um socorro, de uma ajuda, de uma direção na sua vida ou nos seus momentos de crise. E sabe o que é interessante? Mais uma vez eu quero ressaltar: Moisés, ele não havia pedido conselho para o Jetro, né? Nós vimos isso. Nem sempre a gente vai receber um conselho, uma boa palavra na nossa vida, porque intencionalmente nós estamos a buscar isso. Às vezes a gente nem enxerga a nossa necessidade, mas não é por isso que ele não vai poder ser bem-vindo nas nossas vidas. Sabe, eu acho que a grande diferença é que Moisés escutou.
E ele poderia ter tido uma outra atitude, né, meus irmãos? Ele poderia ter sido orgulhoso, ele poderia ter se sentido invadido. Sabe aquela coisa assim, o sogro estava ali de passagem, ele nem vivia ali. Aquela pessoa que chega e não está nem ali no meio da situação, e você fala, ela não sabe o que eu estou vivendo, ela não sabe o que está aqui na minha pele, não sabe o que é estar lá todo dia. Você não sabe. Você não sabe o que eu passo, mãe. Você não sabe, você não entende nada, você não está lá vivendo o que eu estou vivendo. Alguém fala na sua vida e você, isso, você está falando isso? Porque você não está lá no meu trabalho, ouvindo aquelas pessoas, né? E às vezes a gente não tem essa visão, a gente pensa que as pessoas estão simplesmente se intrometendo na nossa vida. Não se intrometa, não se meta naquilo que você não foi chamado, não é? Ele podia ter pensado isso, ei, sogro, quem pediu sua opinião, na verdade? E se ele tivesse tido essa postura, ele não teria ouvido o seu sogro, ele não teria recebido o conselho, ele não teria praticado e, de fato, poderia ter sucumbido, como o seu sogro previa ali, né? Então, isso foi algo muito importante que mudou a direção do ministério de Moisés, mas ele poderia ter perdido isso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Se ele tivesse sido orgulhoso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero falar aqui também da postura do Jetro. Porque é o lado do conselheiro, que muitas vezes é onde nós estamos. O Jetro, ele não ficou pensando assim, nossa, eu estou vendo aqui, mas eu não vou falar nada. Vou ficar quietinho aqui. Hein? Vou falar, ainda ele vai ficar bravo comigo? Eu não quero falar nada disso, não. Vou ficar caladinho aqui. Não é verdade? Se ele me perguntar, eu falo. Mas eu não vou falar, né? Mas sabe, queridos, com certeza Jetro amava tanto a vida de Moisés, né? Se preocupava de fato com a vida dele, com a sua família. E o amor pelas pessoas nos move até elas para ajudá-las. O amor deve levar a gente para esse lugar, de às vezes até enfrentar uma cara feia, de falar assim, eu sei que talvez você não vai gostar, mas eu amo a sua vida, eu preciso te dizer alguma coisa. Isso não é bom. Isso que você está fazendo não está sendo bom na sua vida. Sabe? E às vezes deixar de dizer algo que nós estamos vendo na vida das pessoas ao nosso redor, dos nossos amigos, por exemplo, isso pode ser um sinal de negligência. Certo? A gente ama, a gente percebe, mas a gente não faz nada para ajudar. E isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é verdadeiro. Isso não é honesto. Sim ou não, gente? Então, às vezes, é melhor a gente ser aquela pessoa um pouco chata, que vai se dar por chata, por cuidado, por zelo, né? Entendam o que eu estou falando, vocês estão entendendo? Na medida certa, do que aquela pessoa negligente, de que viu a pessoa ir para um lugar mal e você não fez nada para ajudá-la, preocupada com o quê? Com a sua reputação, preocupada com sei lá com o quê, mas não de fato preocupado com a pessoa. Então, com certeza para Moisés também aceitar o conselho do seu sogro, com certeza ele primeiro reconheceu a sua necessidade. Ele foi humilde o suficiente para dizer assim, é verdade, eu não tinha pensado nisso antes. É verdade. Ele foi humilde, ele reconheceu que ele precisava daquilo e ele também reconheceu a autoridade na vida de Jetro. Ele demonstrou respeito na vida de Jetro, que, como eu disse, ele era um sacerdote, ele era um homem de Deus, era o seu sogro, né? Alguém importante na sua família. E com certeza Moisés honrava Jetro como a um pai. Então, porque ele honrava a vida daquele homem, ele pôde também receber. Volto a dizer sobre a honra. Sobre a honra. Quando a gente simplesmente despreza aquilo que aquela pessoa está falando na nossa vida, é como se a gente não desse a devida importância para ela, né? E nas nossas vidas Deus vai agir assim. Eu creio que Ele está levantando ao seu redor pessoas sábias, pessoas tementes a Deus, que têm te observado, que têm andado com você, caminhado do seu lado e têm visto a maneira como você lida com seus problemas, com as suas dificuldades, como você lida com a sua rotina, como você lida com a sua agenda, como você lida com o seu trabalho, como você está tratando as pessoas que estão ao seu redor, né? A forma como você executa as suas tarefas, a forma como você cumpre ou deixa de cumprir as suas responsabilidades. As pessoas estão ali do seu lado e estão observando como você reage nos momentos de pressão, quais são as suas reações. Sabe, pessoas que vão ser capazes de enxergar coisas
que você não enxerga. E Deus traz essas pessoas nas nossas vidas. Deus traz pessoas assim nas nossas vidas. Será que Deus tem colocado alguém assim ao seu redor hoje? Pessoas que têm falado coisas na sua vida. E a minha pergunta é: você tem dado ouvidos? Você tem ouvido? Você tem parado? Você tem parado para perguntar? Porque nesse caso Moisés não perguntou, né? Mas a gente também tem na palavra exemplos de quem perguntou. Eu não vou entrar aqui por causa do nosso tempo. Eu queria sugerir que você lesse sobre a vida de Roboão, que foi o filho e sucessor do rei Salomão. Você vê essa história lá em 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 1 a 13. O fato é que Roboão ia suceder o seu pai no trono. O governo do seu pai naquela altura não deixou um bom legado, né, ali na nação, muitas questões para serem resolvidas, enfim. Mas a Bíblia fala, eu precisava tanto falar sobre isso, né? Mas quando Roboão assumiu aquele lugar do seu pai, ele foi, a Assembleia de Israel, dos dirigentes de Israel, se reuniu com Roboão para falar assim: Roboão, é o seguinte, seu pai foi muito pesado com a gente. Seu pai não pega leve com a gente, não faz como seu pai fez, não. Ele recebeu um conselho ali dos anciões. Mas aí o que aconteceu? Ele foi ouvir os mais jovens. A palavra de Deus fala assim que ele... No verso 6 diz assim: o rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido seu pai Salomão durante toda a vida dele: como vocês me aconselham a responder esse povo? Ele foi pedir um conselho, certo? E eles responderam assim: se hoje fores um servo desse povo, servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles vão ser para sempre os teus servos. Mas Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dito e consultou os jovens que haviam crescido com ele e que o estavam servindo. E aí ele falou agora. Ele foi lá para os mais velhos, certo? E ouviu um conselho. Aí ele foi lá: e vocês? O que vocês pensam? Foi ouvir os jovens que cresceram com ele. E aí eles falaram: o que eu devo fazer? Eu devo diminuir o jugo que seu pai colocou sobre nós e tal? E aí os jovens que haviam crescido com ele responderam assim: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu o castigarei com chicotes pontiagudos. Resultado, ele rejeitou o conselho. Ele foi pedir o conselho, mas quando ele ouviu, ele rejeitou o conselho. Que coisa interessante, não é? Ele ouviu e não ficou satisfeito com o que ele ouviu. Já aconteceu com você? De você ir lá e falar assim: deixa eu ver o que a minha mãe pensa. E aí você ouve algo totalmente o contrário. Já aconteceu com você? Sabe? As nossas verdadeiras motivações, as nossas verdadeiras intenções, elas vão determinar o tipo de conselho, de conselheiro que a gente vai buscar. Eu ouvi uma coisa aqui que eu não gostei, eu vou lá e vou agora procurar até eu encontrar alguém que vai falar o que eu quero ouvir. Daí eu vou dizer: agora sim, agora é isso mesmo que eu vou fazer. Isso não é bênção. Alguma vez você já pensou assim também: eu não vou nem falar isso aqui para minha mãe, que eu já sei o que eu vou ouvir, né? Eu não vou nem perguntar isso aqui, eu não vou nem comentar isso aqui com o pastor, eu já sei o que eu vou ouvir. E eu não quero fazer o que a minha mãe, o que o meu líder, o que a fulano, o que o ciclano falou para eu fazer. Sabe? Nós precisamos discernir aquilo que nós vamos ouvir, de quem nós vamos ouvir, e quando nós ouvirmos, se nós vamos desprezar ou praticar. E por fim, a Bíblia vai dizer o conselho que nós não devemos ouvir. O conselho que nós não devemos ouvir, eu queria chamar aqui os músicos para virem devagarzinho aqui, a gente está encerrando. Provérbios 14, 17, a Bíblia diz assim: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A melhor tradução que eu acho é: se procuras conselhos, afasta-se de gente insensata. Então, o conselho que você não deve ouvir já é fato.
Não ouça o tolo. Não ouça gente estúpida e insensata. Como que você classifica quem é estúpido, tolo ou insensato? Alguém que segue ou não segue as instruções da palavra de Deus. Amém? Diz assim em Provérbios 12:5. Os planos do justo são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. E no Salmo 1:1, que a maioria de vocês conhece. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a Bíblia é clara, não siga o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Quem é ímpio? O que é ímpio? Sabem o que é essa palavra? Aqueles que não seguem a palavra de Deus. Aqueles que não temem a Deus. Aqueles que andam contrário ao que a palavra de Deus diz. Então a Bíblia está dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho dessas pessoas. Amém, meus queridos? Mas eu vou te dar uma notícia aqui. Não seguir o conselho dos ímpios, não seguir o conselho dos zombadores, muitas vezes vai fazer você nadar contra a maré. Vou deixar aqui uma observação aqui para a sua vida, tá bom? A decisão de não seguir certos conselhos e instruções vai fazer você andar na contramão muitas vezes. Essa decisão vai exigir uma postura da sua parte, de não tomar forma com o padrão desse mundo. Muitas vezes não ir no conselho dos ímpios é saber que não é porque todo mundo está dizendo que é certo, que é certo. Não é porque todo mundo está a fazer que eu vou fazer. São posturas assim que nós precisamos tomar. Conselhos e conselheiros é algo que todos nós precisamos, meus queridos. Todo mundo precisa de conselho e conselheiros. Quando que um conselho é bom? Quando a fonte dele é a palavra de Deus. Você precisa enxergar a palavra de Deus no conselho. Você precisa enxergar a palavra e a vida de Deus na vida de quem te dá o conselho. Palavra de Deus. Você pode beber direto dessa fonte. Você tem a sua Bíblia. Você pode abrir a Bíblia e ler. E você pode beber na vida de quem bebe dessa fonte. Você pode receber aquilo que flui da vida de pessoas sábias e tementes a Deus. Da vida de amigos de verdade. Quem são os amigos de verdade? Aqueles que falam o que você precisa ouvir e não somente o que você quer ouvir. Você tem que guardar esse mantra na sua cabeça. Amigo é aquele que fala aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Quem são os seus conselheiros, meu querido? Quem são as pessoas que falam na sua vida? Eu quero te dar um conselho. Encontre essas pessoas. Tenha ao seu lado essas pessoas. Seja humilde para ouvir essas pessoas, mesmo quando elas falarem algo que você não pediu. E mesmo quando elas falarem algo que é difícil de ouvir, que vai exigir algumas posturas e mudanças na sua vida. Mas isso é bênção. Isso é fonte de sabedoria para a sua vida. De quem você tem se cercado. Entre as pessoas que você ouve, são só os seus amigos, aqueles ali mais perto, ou você tem ouvido pessoas mais sábias, com mais conhecimento? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua jornada espiritual. Em todas as áreas da sua vida. Deus pode levantar pessoas e você precisa ouvir pessoas, né? Você é capaz de ouvir pessoas mais maduras que você, mais velhas? Você é capaz disso? E eu queria te animar a fazer isso. Se você nesses dias tem vivido situações em que você tem desafios diante da sua vida, decisões importantes para serem tomadas, ou mesmo questões do seu sentimento, das suas emoções, procure sentar com alguém que realmente possa te ajudar, alguém em quem você confia e tenha a humildade de dizer: fala na minha vida. Quero te animar a fazer isso, sabe? É procurar alguém por esses dias e dizer assim: ei, como você tem me visto? Mãe, pai, o que você tem visto em mim? Fulana, ciclana, amigo, vem cá. Como você me vê? Você acha que tem alguma coisa na minha vida que eu preciso trabalhar, mudar? Pede uns elogios também, né, gente? Fala umas coisas positivas também, né? Não vem também só me destruindo, né? Vem aqui, me anima, eu preciso ouvir uma palavra, né?
Isso é muito bom também. Mas me diz aí, né? E aí, encontre nessa pessoa também alguém para te ajudar. Você está vendo isso na minha vida? Me ajuda. Me ajuda quando você perceber que vou pisar na bola. Me ajuda quando você perceber que eu tive essa atitude de novo. Me ajuda a enxergar. Todos nós temos pontos cegos. Quem dirige aqui, quem conduz, sabe que há pontos cegos no carro. Às vezes que a gente não consegue enxergar o perigo, não consegue enxergar alguma coisa pelo retrovisor. A gente não consegue. Chega um momento, um ponto ali que na nossa direção, na nossa condução, que é cego. É cego. É perigoso esses pontos cegos. Às vezes a gente precisa de pessoas na nossa vida que vão nos apontar esses pontos cegos. Eu quero te animar a buscar essas pessoas e a se submeter a conselho nesse dia para que você encontre sabedoria, como diz a palavra de Deus. Você pode ficar de pé para a gente encerrar? Queria fazer uma oração. Feche seus olhos. Eu sei que você precisa da direção de Deus e você pode encontrar isso ao orar, ao abrir a sua Bíblia. Faça isso também na sua casa. Feche seus olhos agora e comece a pedir instrução do Espírito para as decisões que você precisa tomar. Peça que o Espírito fale com você. E ore também para que Deus levante alguém na sua vida. Para que Deus use pessoas na sua vida. Pede para o Espírito Santo te mostrar quem são essas pessoas que Ele vai usar, que Ele está a usar para falar com você. Amém. Pai querido, nós estamos na sua presença, Pai. Nessa noite nós abrimos a sua palavra, nós ouvimos a sua instrução, nós ouvimos os conselhos, provérbios, Pai, princípios tão preciosos da sua palavra. E eu quero, Senhor, apresentar agora esses jovens diante de Ti, Senhor. Pedir que o Seu Espírito fale com cada um deles, Pai. Pedir que essa palavra faça sentido, encontre lugar na vida deles, Pai. E que nesses dias, Senhor, eles possam fazer da Sua palavra os seus conselheiros, Pai. Que o Senhor possa alinhar o coração deles à Sua palavra. Se tem alguém aqui caindo, Senhor, se tem alguém aqui andando, Senhor, segundo o conselho dos ímpios, se tem aqui no meio de nós jovens que tem ouvido mais aquilo que o mundo tem a dizer do que aquilo que a Sua palavra tem a dizer, ô Espírito Santo de Deus, mostra, Senhor, e muda essa realidade. Mostra, Senhor, para que eles possam andar com sabedoria nessa terra, Senhor. Que eles possam se tornar cada vez mais sábios, Senhor. Que o Senhor os livre de caminhos de injustiça, de caminhos de tolice, Pai. Senhor, de estupidez, Senhor. Mas que eles encontrem a sabedoria no temor do Senhor. Que eles ouçam a Sua voz, Pai. E quando ouvirem, haja obediência, Pai. Haja uma predisposição nos corações de obedecer aquilo que o Seu Espírito falar, Senhor. Que eles não desprezem a sabedoria da Sua palavra. Que eles não desprezem o conselho das pessoas que o Senhor tem levantado como autoridade na vida deles. Os pais, os líderes, Senhor. Amigos verdadeiros, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, leva-nos, Senhor, para esse lugar de mais conhecimento, Pai. Um lugar onde nós estaremos protegidos, cercados, Pai, pelo Seu conhecimento, pela Sua instrução, pela voz do Seu Espírito, Pai. Se alguém aqui tem tido dificuldade de ouvir a voz do Seu Espírito, eu oro, Senhor, leva o Senhor para o lugar da oração, Pai. Convida-os ao lugar da oração, da quietude, de fecharem a porta do quarto, de abrirem a Sua palavra, coisa que alguns há muito tempo não fazem, Senhor. Que leve, Senhor, que Seu Espírito leve a abrir a Sua palavra, a buscar na fonte correta, Pai. E a partir disso, Senhor, eles serem conduzidos para caminhos de bênção na vida deles, de vitória, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.